Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a minha vida. Que Deus, Ele tenha misericórdia e compaixão de todos nós, né? Aliás, todos nós precisamos de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse que sem Ele nada podemos fazer, né? Jesus também disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E o apóstolo Paulo continuou com essa missão. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava mandando nós imitar ele, mas Paulo estava nos ensinando a continuar pregando o evangelho de Cristo como ele pregava. Ele também disse: aquele que está de pé, olhe para que não caia, ou ore para que não caia, ou olhe para que não caia. Né? Eu tenho observado, eu tenho analisado alguns comentários, até mesmo do próprio pastor Paulo Júnior, né? E as pessoas, elas não entendem, né? Quando um pastor confessa um pecado. Aliás, o povo confessa o pecado, né? Mas parece que o pastor não gosta muito de confessar pecado, né? Porém, quando muitos viram o pastor Paulo Júnior confessar o seu pecado, aliás, tem até pastores aí jogando pedra no pastor Paulo Júnior, dizendo assim: cuidado, ele está passando por isso porque falou dos homens de Deus. Nada disso, né? Até porque uma coisa é falar mal de uma pessoa, outra coisa é você pregar o evangelho e dizer que tem muitos pregadores aí que estão fora da Bíblia, como o pastor Paulo Júnior falava, e eu concordo 100% com o pastor Paulo Júnior, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o que o pastor Paulo Júnior ele confessou, talvez você, pastor, que falou tanto mal dele, que jogou tanta pedra no pastor Paulo Júnior, talvez você comete isso há mais de 50 anos de ministério e não confessa o seu pecado. Aliás, para muitos, pecado é apenas matar, adulterar, né, se prostituir e roubar. Agora, para os pastores que pregam o evangelho hoje, ou se diz que pregam o evangelho, para eles, pecado é só adulterar e se prostituir, né? Porque tem muitos aí que roubam e eles não confessam o pecado, né? Tem muitos aí que cobiçam a mulher do próximo e não confessam o pecado. Agora, tem gente atirando pedra no pastor Paulo Júnior, pastores mesmo, porque o pastor Paulo Júnior, ele confessou o seu pecado, que não é um pecado de adultério, gente. Não é um pecado de prostituição, de roubo ou de cobiça. Não. O que ele confessou é que ele estava tratando as ovelhas de maneira arrogante, né? De maneira com dureza, com severidade, que estava afetando o seu ministério, a sua família, naturalmente o casamento, né? O relacionamento com a esposa, com os filhos. E aí, o que ele fez? Ele foi lá nas redes sociais e tentou se retratar. Aliás, tem pastor que comete pior do que ele cometeu e para eles não é pecado, né? Tem pastor que faz pior do que o pastor Paulo Júnior cometeu e eles nem confessam. Porque para eles não é pecado. Para muitos pastores, pecado é o que eu falei, se prostituir e adulterar. Nem roubar para muitos pastores é pecado, porque um bocado rouba. É ou não é? Então, tem pessoas atirando pedra no pastor Paulo Júnior, pastores mesmo, porque ele foi lá e confessou. Chegou um momento que ele não queria obedecer algumas instruções que recebia de alguns dos seus aliados, né? Então, gente, preste atenção, tem gente que joga o chicote dessa lenha do pastor Paulo Júnior como se tivesse matado, roubado, se prostituído, adulterado. Ele não fez isso, gente. Pelo menos o vídeo que eu tenho acesso,
As notícias que eu tenho acesso do pastor Paulo Júnior, ele não cometeu nada disso. Talvez você, pastor, que joga pedra no pastor Paulo Júnior, talvez rebelião não é pecado para você. Por isso que você não confessa diante da sua liderança e diante do povo. Talvez roubar para você não é pecado. Talvez tratar as ovelhas com arrogância, com constrangimento, como Pedro disse, que não devemos tratar as ovelhas com constrangimento, né? E também não com dureza. Talvez para você isso é normal, né? E aí, porque o pastor Paulo Júnior estava cometendo esse fator de estar pregando com dureza, né? Então, o que acontece? O pastor, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Por ninguém, nem por mim mesmo eu boto, porque nós somos falhos. É ou não é? Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos jurar. Por quê? Porque se nós jurar, nós quebramos o juramento. Mas eu digo uma coisa para vocês. Tem pastores por aí que estão cometendo pior do que o pastor Paulo Júnior cometeu e não confessa. Porque para eles é natural. Tem pastor que para eles, isso que o pastor Paulo Júnior cometeu, para eles é natural, eles não confessam. Aliás, tem coisa absurda aí de pastores aí, absurda, né? Então o pastor Paulo Júnior ele foi sincero. Eu gostei, não somente eu, mas muitos comentários num vídeo que eu fiz anterior, pessoas parabenizando ele, porque não é todo mundo. Gente, o que ele cometeu? Estava maltratando as ovelhas, pregação com dureza, estava constrangendo as ovelhas, estava se opondo, né? Sendo uma oposição dos seus aliados ou da sua liderança, podemos dizer assim. Será que muitos confessariam? Aliás, tem pastores aí que tem até casamento extraconjugal. Tem pastores aí que até rouba, né? Tem até amante. Aliás, tem pregadores aí que tem até filhos fora do casamento. E está no altar pregando. Diferente do que o pastor Paulo Júnior fez, né? Que ele comentou isso. Apenas começou a se impor, né? A se rebeliar. Se rebelou, que a rebelião é pecado, como diz Samuel, é como pecado de feitiçaria. Mas tem muitos que estão no altar que vê isso como natural. Ah, não, eu vou me tratar eu mesmo e Deus, fica entre eu e Deus e acabou. Tudo bem, faça isso, mas pelo menos deixe as coisas erradas. Essa é a verdade. Tá bom? Então, meus parabéns para o pastor Paulo Júnior de ter se retratado. Repito, não foi adultério, não foi prostituição, não foi roubo, não foi assassinato, não foi pegar a oferta do povo e comprar riqueza, nada disso. Apenas ele viu que estava saindo da linhagem do evangelho da sã doutrina. E aí? Né? Eu tenho um vídeo que eu mostro o pastor Paulo Júnior falando, nesse aqui não, eu quero apenas dizer que tem pastor que está jogando pedra nele, que cometeu e está cometendo há muitos anos pior do que ele. E, nem tanto, não foi nas redes sociais se retratar e nem diante da sua liderança. Que Deus abençoe todos.